Bom dia, boa tarde, boa noite, meu amigo concurseiro. Deixa eu me apresentar para você rapidinho. Eu sou a professora Isabela Figueiredo, ministro já há algum tempo a disciplina de Direito Constitucional e andei percebendo uma coisa aí, passeando por alguns cursinhos preparatórios para concurso público. Eu percebi o seguinte: existe uma diferença muito grande entre o público, não é, de quem está habituado com disciplinas do direito, com disciplinas jurídicas, né? O aluno que se formou em direito ou que estuda direito, né? O sujeito que é advogado, enfim, que já tem alguma carreira consolidada nessa área. E outro mundo, outro universo completamente diferente é do sujeito que se propõe a estudar disciplinas do mundo do direito, do mundo jurídico, direito constitucional, direito administrativo, com o propósito, de repente, de um concurso público, né? Só que quando este sujeito não é da área jurídica, ele, sei lá, tem o nível médio de repente, ou tem até um nível superior, só que é um nível superior de uma área diferente da do direito, é contador, é administrador, médico de repente, dentista, existem, portanto, dois grandes universos que eu gosto de mencionar. Aquele da galera que estuda direito e é do direito, porque já vem estudando isso há muito tempo, e aquele universo de quem estuda direito, mas não é do direito. E aí o que eu percebi? Que desses universos totalmente distintos, a forma de entender, de absorver o conteúdo também é diferente. E aí, qual normalmente é a falha, qual normalmente é o erro na hora que alguém que não é da área do direito se propõe a estudar essas disciplinas? É querer estudar, de repente, como você está acostumado a estudar as disciplinas da tua área, afim, como você estuda matemática, como você estuda, enfim, português. Ou outro erro, você querer estudar como alguém tipicamente da área jurídica estuda. Se você não é do direito, se você não tem já uma expertise, uma experiência nessa área, no estudo, de repente, de um direito penal, de um direito administrativo, de um direito constitucional, qualquer um desses dois caminhos que você opte vão te trazer muita dificuldade. Tá? Quando a gente não está acostumado a determinado conteúdo, tudo fica mais difícil. A forma de falar é mais difícil, a forma de entender aquilo que está descrito numa lei também é extremamente difícil, extremamente complicada. Mas e aí, professora? Se de repente o sonho da minha vida é passar num concurso público e, pelo que eu já percebi, todos os editais de concurso público trazem lá um tal de um direito constitucional, um direito administrativo, mesmo não sendo um concurso voltado especificamente, exclusivamente para a área jurídica. Aliás, para pensar, por que concursos públicos, mesmo não sendo da área jurídica, exigem, no seu conteúdo programático, um conhecimento de disciplinas jurídicas? Por quê? Bom, exatamente por conta da função essencial que o direito exerce. Tá? Você tem aqui todas as pessoas, a sociedade, a galera da tua cidade, da tua rua, do teu estado, e você tem o setor público, o governo, as secretarias, os ministérios. Bom, a questão é que todo esse setor público, para ele conseguir se relacionar bem com a sociedade, é necessário que a gente estabeleça regras. E as regras estão exatamente onde? Nas leis. Pois bem, as principais normas que tem como prioridade estabelecer como vai ser essa relação entre as pessoas da sociedade e a administração pública, são exatamente estas duas disciplinas que mais caem nos concursos públicos, mesmo que não seja da área jurídica, mesmo que não seja da área do direito, que são o direito administrativo e o direito constitucional. Então, qual é a minha proposta aqui para você? É tentar te ajudar nesse teu sonho de conseguir passar no concurso público, de ter a tua vida estabilizada, a tua vida financeira estabilizada, não ter preocupações, O teu sonho de ter aí essa estabilidade toda, de não ter medo de perder emprego, estabilidade econômica, enfim. A minha proposta é te ajudar com uma disciplina em particular, que tenha certeza. É uma das questões, é uma das disciplinas que vai fazer, a diferença na tua vida, na tua aprovação. Por quê? Porque de repente o teu concorrente é aquele cara que está cometendo um daqueles dois erros, de estudar um direito de uma forma como ele estuda as outras disciplinas dele, ou de estudar o direito como alunos de direito costumam estudar o direito.
Para você, a minha proposta é outra. É te ensinar o direito constitucional, é entender o que é, afinal, a estatal Constituição Federal, né? E por que isto tanto cai nos concursos públicos. É te ensinar a lidar com ela, te ensinar, antes de mais nada, a tu te tornares um bom cidadão, tá? E, acima de tudo, para você alcançar o teu sonho de aprovação nesse concurso público. É isso mesmo, a proposta aqui, portanto, é direito constitucional, é entenda a Constituição Federal, para você, meu amigo, que tem como sonho a aprovação num concurso público e você não é da área do direito, tá? Então, a proposta é tentar te mostrar de uma maneira diferente, de uma maneira tranquila, né? O mais fácil possível para você entender, acima de tudo, ao invés de só ter que decorar um universo de normas, de artigos, de leis estranhas. Enfim, a proposta é que você alcance o teu sonho, tá bom? Bora comigo? Então, vamos lá? Bom, galera, tema de agora. Bora falar de um assuntinho que é bom para cair em concurso público, principalmente se nós estivermos falando de um concurso de nível médio ou de concursos públicos cuja especialidade maior não é o direito, tá? O tema em questão é a classificação das constituições. Isso mesmo, tá? Nós aqui no Brasil, por exemplo, já tivemos várias constituições. A primeira delas de 1824, que foi a nossa Constituição monárquica, né? Era uma Constituição que foi imposta lá pelo imperador, ele criou a Constituição, então não foi uma Constituição criada, não é pensada por representantes do povo, então ela foi criada pelo imperador num dado específico momento político que a gente vivia. Veio toda a Constituição, ou seja, todas as normas de caráter, né, constitucional, a cara da Constituição, todas em um único documento, né, aquele códigozinho maravilhoso. Enfim, várias foram as características dessa Constituição. Depois veio a Constituição de 1891, que já foi uma Constituição construída e elaborada por parlamentares, por uma Assembleia, né? Foi eleita uma Assembleia Constituinte, ou seja, pegamos deputados, pegamos senadores e, né, eles eleitos pelo povo, então, que existia da época, né, representando esse povo, foram lá e elaboraram aquela Constituição, a nossa primeira Constituição republicana, e assim foi. Depois da Constituição de 1934, já sobre a égide aí do Getúlio Vargas, né, mas também considerada uma Constituição pensada por representantes do povo. Depois, né, felicidade de pobre dura pouco, vamos assim dizer. E aí essa Constituição de 34, que estava até bem arranjadinha, logo ela caiu, né? Foi o tal do Estado Novo implantado, e aí 3 anos depois, 1937, a gente já tem uma nova Constituição. Já uma Constituição para legitimar, para dar ares de que, né, o Getúlio Vargas havia assumido o poder, mas que aquilo não contrariava a Constituição. Então foi pensada e criada uma Constituição exatamente para se encaixar no que se queria naquele momento para o governo. Depois somem, digamos assim, as justificativas, né, que permitiam a existência daquela Constituição sem ninguém contestar tanto. Acaba a Segunda Guerra Mundial, acaba a tal da ameaça comunista, e aí não tem mais como sustentar uma Constituição como a de 1937, que era bem rigorosa, dava amplos poderes ao presidente da República. E aí, diante disso, faz-se uma nova Constituição, e aí já estamos falando em 1946, depois vem 67, depois a Constituição de 67 ela é alterada em 69, só que a alteração que foi feita foi muito profunda, então a gente acaba considerando que 69 foi a manifestação de uma nova Constituição e não só uma alteração daquela. Depois, enfim, vem, não é, a tal da Constituição Cidadã para redemocratizar, e aí a Constituição de 1988, que é a nossa atual Constituição. Bom, isso aqui no Brasil, né? No resto do mundo também, cada estado tem sua história de, né, levantam-se constituições, caem constituições. O fato é que os estudiosos aí do que é uma Constituição, para que ela serve, eles começam a identificar características comuns, não é, entre as constituições e resolvem criar uma classificação para a gente compreender melhor esses pontos comuns, os pontos divergentes, o que é, o que deixa de ser.
Então foi pensada uma classificação das constituições. Mas, professora, qual é a proposta de classificar? É só uma coisa que alguém que não tinha o que fazer inventou para eu ter que decorar? Não, meu amigo, claro que não. A classificação é algo extremamente importante, porque permite que a gente enxergue a Constituição, né, como se a gente tivesse um olhar de dentro dela para fora e a gente conseguisse perceber o funcionamento dela. A partir do momento que a gente classifica, a gente consegue compreender ela melhor. Se houver falhas, consertar, ajustar e assim vai. Então, quando a gente classifica algo, algum assunto, a primeira coisa que a gente está querendo fazer não é perder nosso tempo, não. É ganhar o nosso tempo no sentido de entender aquilo que é o nosso objeto de estudo. No nosso caso aqui, a Constituição. Tá, beleza, professora, classificaram? Classificaram. Até hoje tem gente que sai estudando e trazendo novas classificações para as Constituições? Sim. Existem diversas classificações? Sim. Professora, dependendo do livro que eu pegue para estudar, pode ter mais classificação, menos classificação? Sim, tá? Porque classificação é algo que a doutrina, a galera que estuda o direito, que escreve lá seus livros, pensou. E aí cada doutrinador vai criar a sua classificação. Qual é o propósito aqui? Falar de todas as classificações do universo um dia já pensadas? Não. O que a gente vai fazer? A gente direciona aqui a nossa vida. A gente vai pegar aquelas classificações que são, digamos assim, figurinha repetida em todos os livros de direito, aquelas mais faladas, as mais usuais, aquelas que todo mundo já pacificou o entendimento de que de fato existe e é assim, aquelas que são mais faladas nas decisões dos juízes e tribunais. E óbvio, não é? O que nos interessa? Para que a gente está aqui? Exatamente. A gente vai olhar as classificações que mais caem nas provinhas de concurso público, que é o que a gente quer saber aqui. Então a gente não vai morrer de analisar todas as classificações do universo, não. A gente vai olhar as que nos interessam mais, aquelas mais comuns e que obviamente também acabam ajudando a gente a compreender o assunto que é a Constituição e entender e aprender também outros assuntos que também caem nas provinhas de concurso, tá? De cara aqui, coloquei 2 classificaçõezinhas para ti. A gente vai trabalhar aí pelo menos com umas 6, 7 classificações, tá bom? Então tem essas 2 aqui. Primeira classificação, quanto ao conteúdo. Isto daqui eu quero que você tenha muita atenção. O que os caras adoram fazer em prova de concurso? Questãozinha lá de concurso. Muitas vezes eles te dão uma classificação correta, eles explicam qual é o conceito dessa classificação de maneira correta, só que eles cruzam informações de maneira errada. Como assim, professora? Não entendi, já estou ficando perdido. Não, calma. O que os caras adoram fazer em prova de concurso? Eles chegam aqui e dizem: a classificação da Constituição de 1900 e lá vai bolinha é formal. E a classificação formal é a classificação que fala isso, isso, isso. O cara faz isso às vezes contigo, só que ele associa essa classificação com outra situação. Ele chega e diz na tua prova, por exemplo, a classificação quanto à forma da Constituição Federal de 1988 é material, por causa disso, 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 disso. Ou formal, por causa disso, disso, disso. Tá entendendo? Então, de repente, ele até te conceituou perfeitamente o que é o formal, o que é o material. Só que ele colocou uma casca de banana para você naquela tua questão de concurso público. Uma casca de banana para você confundir, porque você vai ler a classificação, você vai ver que está correto, você vai ver que, de repente, a nossa Constituição, de fato, tem aquela classificação. Só que onde está o erro aí, meu amigo? Bem aqui, ó. Porque ele associou formal e material enquanto a forma, enquanto a origem, enquanto a alterabilidade, a imutabilidade. E não. Formal e material é classificação que se encaixa onde? Hein? Que se encaixa quanto ao conteúdo. Então, não é para você decorar isso daqui, é para você entender, não é? Para poder sempre fazer as corretas associações. Formal e material diz respeito a conteúdo.
Escrita, não escrita, diz respeito à forma. Você tem que fazer essas associações. Então, na hora que você for estudar, fica ligado aqui também em mim, não confunda. Vá conectando as informações uma a uma para você não perder uma questão fácil, tá? E não cair aí numa casca de banana, que é o que vai separar os aprovados dos reprovados. Bom, vamos para cá então. Professora, quanto ao conteúdo. Qual é o conteúdo? Vou pegar aqui a Constituição, por exemplo. Isto daqui, tá? É uma Constituição que, quanto ao conteúdo, ela é classificada como formal. É isso mesmo. A Constituição Federal de 1988, a gente classifica como formal. Professora, calma. Antes de mais nada, qual a diferença de formal para material? Bom, formal é uma classificação em que a gente entende que todas as normas constitucionais estão aqui dentro desse livrinho, formalmente dentro deste livro, formalmente aprovadas pela Assembleia Constituinte, votada, formalmente criada. E que se você quiser alterar, você também vai precisar de formalidades, né? X membros da Câmara aprovando, mais X membros do Senado aprovando. Formalidades, formalismos, sabe? Aquela coisa, né? O traje a rigor formal, né? Do dia da tua posse, você não vai de havaiana e calça jeans, você vai o quê? Formal. Mas no dia da tua posse, que você for de terno, que se você for, né, com terninho, uma coisa elegante, ou se você for de calça jeans e tênis, a gente tem ali um rompimento com alguma formalidade, não é? Dependendo de como você vai vestido pro dia da tua posse, não é verdade? É. Mas se você tá de terno ou se você está de calça jeans e tênis, isso faz diferença em quem você é realmente aí dentro, em todo o conhecimento que você tem, em tudo que você estudou e o quanto você pode contribuir na administração pública? Muda alguma coisa? Não muda. Aí é que está a questão. Existe uma diferença muito grande entre as formalidades, tá? O como eu revisto a coisa, o como a coisa está apresentada ao mundo aí fora, de jeans, de tênis, de terninho. No nosso caso aqui, eu me apresento num livro bonitinho, todo codificado aqui, todas as informações aqui dentro. Ou, né, aí vamos lá, um artigo clássico da Constituição. Artigo 200, espera aí rapidinho, 242. Artigo 242, parágrafo 2º da Constituição. Parágrafo é aquele símbolozinho lá, são dois, como se fossem dois S's sobrepostos, a gente chama de parágrafo. O artigo, exemplo aqui para ti, 242, parágrafo 2º da Constituição Federal de 1988, que é essa bonitinha aqui, ele diz o seguinte, acompanha aí. O Colégio Pedro II, localizado na cidade do Rio de Janeiro, será mantido na órbita federal. Bom, se você vem me acompanhando aqui, você já sabe que o que tem que ter na Constituição são as normas mais importantes e urgentes no sentido de harmonizar a relação entre a sociedade e o Estado. Você que já estudou constitucionalismo, né, lá, aquele constitucionalismo moderno, ou mesmo o antigo, você sabe o quê? Que basicamente o que eu tenho de norma dentro de uma Constituição são normas relacionadas à estrutura do Estado, à organização do Estado e direitos fundamentais. Beleza, né? Show, tá lembrando? Não tá, não tem problema, depois dá uma revisada nesse assunto. Bora entender esse agora. Tá. O que tem a ver o Colégio Pedro II ficar na órbita federal, ficar na órbita municipal? O que isso de fato é uma norma urgente e, nossa, super importante para trazer um equilíbrio entre a sociedade e o Estado? Não tem. É uma norma considerada constitucional simplesmente pelo fato dela estar aqui dentro e dela ter sido aprovada com uma série de formalismos e rigores. Mas o conteúdo, o caráter, a matéria que ela trata,
Isso poderia constar num decreto, numa lei ordinária, na melhor das hipóteses, numa lei complementar. Esse assunto, de fato, é assunto para figurar dentro da norma mais importante que a gente tem, que está lá no topo daquela pirâmide do Hans Kelsen? É? Não é não, não é. Forçar a amizade e botar essa norma aí. Vai ver, tava ali, aproveita que a gente está fazendo a Constituição, põe logo uma dessa norma aí, que a gente já aproveita, tá todo mundo aqui trabalhando, né? Já que tá todo mundo aqui do Congresso pronto para aprovar a Constituição, bora aproveitar e aprovar mais essas norminhas aqui para até voou a caneta, para aproveitar a viagem, bora, e aí sai colocando norma na Constituição que muitas vezes não tem nada a ver e muitas vezes não tem efetivamente um caráter de norma constitucional. Vou pegar aqui minha caneta. Bom, se não tem caráter de norma constitucional, então ela não é constitucional, professora? Não, não diga isso jamais. Se está aqui dentro, é norma constitucional. Por quê? Porque ela foi aprovada por uma Assembleia Nacional Constituinte com os rigores X, Y, Z. Ou seja, se passou por formalismo, então é norma constitucional. Aqui no Brasil é o que importa, né? A forma que a norma se revestiu até chegar ali. Então, no Brasil, o que dá uma norma, o status de norma constitucional, é exatamente a forma, o rigor. E isso tem a ver, né, se relaciona intimamente com o conteúdo. Todo conteúdo de normas que está aqui dentro tem caráter de fato constitucional? Não. É norma constitucional, né? O conteúdo aqui na nossa Constituição de 88 é considerado um conteúdo constitucional em razão da forma. Por isso a gente classifica ela quanto formal. Então a formal é aquela, não é, em que todas as normas constitucionais estão no documento e assim são consideradas, né, constitucionais, em razão do formalismo que cercou elas até elas chegarem ali. Já as constituições classificadas quanto ao conteúdo como materiais são aquelas que não interessa a forma que eu me revesti, não interessa o caminho que eu percorri. Se eu sou de caráter constitucional, se a matéria que eu trato é uma matéria efetivamente constitucional, ou seja, organização do Estado, estrutura do Estado, direitos fundamentais, então isto me dá status de norma constitucional. Aí esse tipo de Constituição a gente já vai classificar quanto ao conteúdo, não é, material. Não estou nem aí para a forma, é irrelevante. Se a matéria é matéria constitucional, então isto dá a norma caráter constitucional, tá? Um exemplo aqui no Brasil, o Código Eleitoral. O Código Eleitoral trata de poder, de representatividade, né? Direito eleitoral é um direito, né, mais próximo possível exatamente dessa relação, em como vai se dar essa relação entre a sociedade e o Estado. Trata ao mesmo tempo de direitos fundamentais e da estrutura do Estado, em como ela será composta. Então, o direito eleitoral tem caráter constitucional? Tem. Mas no Brasil, o Código Eleitoral é considerado norma constitucional? Não. Código Eleitoral é um Código Eleitoral, é uma lei qualquer, pode ser alterada por uma simples lei ordinária. Então, não tem caráter, tá? Por quê, professora? Porque aqui no Brasil a nossa Constituição é classificada como formal. Se a nossa Constituição fosse classificada como material, a gente ia estender a nossa mãozona lá no Código Eleitoral para dizer que aquilo ali também estava no topo da pirâmide, que aquilo ali também era norma constitucional. Mas não é assim, então a gente segue o baile, segue o baile, segue o baile. Entender isso daqui? Conteúdo, né? O conteúdo, ele é, de fato, né, matéria constitucional ou ele é conteúdo constitucional só pela forma que se revestiu? Como é que a gente classifica a nossa Constituição? Aliás, como a gente classificou todas as nossas Constituições como formal. Não teve uma que escapasse disso daqui. Apesar que, não é? E aí, se você quiser estudar isso um pouquinho mais, mas eu não quero confundir tua cabeça aqui, aí nos ensaios, nos estudos, em razão dos parágrafos na Constituição, parágrafo 2º, artigo 5º, o próprio parágrafo 3º um pouquinho, aí em razão de algumas decisões do Supremo Tribunal Federal,
Há aí quem diga que a gente tá meio que flertando com esse outro lado aqui, com esse mundo aqui do material, tá? Mas isso aí é para você, de repente, que quer estudar mais, quer aprofundar, quer entender, tá começando a gostar de direito constitucional, quer ir muito além, vai atrás e estuda, que é um assunto bem interessante. Mas, tá? Esquece isso se a tua proposta realmente é só acertar a questão da tua prova. Apareceu este assunto aqui, não hesite. A nossa Constituição e todas as outras sempre foram classificadas como formais quanto ao conteúdo. Beleza? Próxima classificação da nossa vida. Classificação quanto à forma. A forma. Como é de fato que eu me revisto. Qual é a minha forma. Não é? Bom, aí a gente costuma classificar as constituições como escritas ou não escritas. Mas professora, não escrito, e tem isso, tem isso. Professora, já sei, as não escritas são aquelas que não estão escritas. Não necessariamente, tá? Começa aí uma primeira observação para você entender bem. Não escrita não quer dizer que não haja nenhuma norma escrita. Ah, sim. A questão é que a norma não está escrita toda em um único documento. Está espalhada, tem um bocadinho aqui, um bocadinho ali, um bocadinho acolá. E sim, em alguns momentos sequer está escrita, não é? Nós podemos falar, por exemplo, de um costume, né, de uma decisão, de um entendimento, tá? Então, as escritas são que tipo de Constituição? São aquelas cujas normas constitucionais estão todas escritas em um único documento, ou seja, elas estão codificadas, condensadas, concentradas em um único documento. Como, por exemplo, olha só, onde está a Constituição Federal do Brasil de 88? Tem alguma coisa fora daqui? Não, né? Portanto, a Constituição Federal de 88 e todas as constituições que nós tivemos, desde 1824, aquele passeiozinho inicial que eu fiz contigo, até esta daqui de 88, todas elas são classificadas como escritas, porque estão todas em um único documento. Respira, parêntesezinho aqui, observação, tá? Observação. Lembra do que eu acabei de te falar? Que tem aí um negócio de um ensaio, uns estudos, né, apontando que a gente está daqui, meio que flertando com esse lado aqui, por conta de um parágrafo, por conta de alguns entendimentos do STF. Bom, eu vou entrar só um pouquinho nesse assunto, porque isso também vai mexer com essa parte aqui. O parágrafo 2º do artigo 5º da Constituição, eu não vou ler ele para ti agora, se você quiser você lê depois, tá? É bom que você tenha aí sempre uma Constituição contigo. Mas vou tentar traduzir aqui para ti. Ele diz mais ou menos o seguinte. Ele diz, ó, os direitos fundamentais que foram narrados aí, todos no artigo 5º elencados, eles não esgotam o rol de direitos que existem, tá? Então o que o legislador diz, vou voltar e vou repetir para ti. Os direitos fundamentais não são só os que estão no artigo 5º. Aqui, de fato, a gente concentrou muitos direitos fundamentais. Mas os direitos fundamentais, na verdade, estão espalhados por aí, por toda a Constituição. Então tem direito fundamental lá no artigo 150, tem direito fundamental, está espalhado. E ele vai além. Ele diz, inclusive, não é? Eles estão tão espalhados que há direitos fundamentais até fora deste livrinho aqui maravilhoso. Inclusive em tratados internacionais. E aí? Bom, e aí que o STF, interpretando esse parágrafo 2º, já mais de uma vez foi lá e disse, ó, aquele tratado internacional ali, tá falando de direitos humanos, por exemplo, o Tratado de São José da Costa Rica, então eu vou considerar ele como uma norma constitucional, como um direito fundamental. Aí, epa, peraí, professora, o que foi que aconteceu? Você está dizendo que as normas constitucionais do Brasil, além destas, inclui também o Tratado de São José da Costa Rica? É. A gente fez isso, né? Já vem fazendo isso há um tempo. E aí já foi o estique puxa no STF, depois veio o parágrafo 3º do artigo 5º, enfim.
Algo que aqui nesse momento não é interessante a gente entrar e trazer uma grande discussão, mas tá? Lá na frente a gente de repente vê um pouquinho, mas por hora o que eu quero te mostrar, né? Voltando para cá. Professora, o fato da nossa Constituição hoje, né, a gente ter tratados internacionais que a gente considera também norma constitucional e que, portanto, não estão aqui, o fato disso existir faz a gente sair desta classificação aqui ou desta classificação aqui? Não, tá? A título de classificação, nós ainda somos considerados uma classificação formal, escrita, codificada, mesmo tendo alguns tratados internacionais, ou seja, documentos fora deste códigozinho aqui, considerado norma constitucional. Professora, mas então, que é? Como é? Que horas a gente deixa de ser? Bom, é porque isso aqui no Brasil é considerado quase uma exceção, não é a regra, tá? A exceção é a gente ir lá no tratado que fala das pessoas com deficiência e dizer que ele é norma constitucional. A exceção é ir lá no Pacto de São José da Costa Rica e dizer que ele é constitucional. Isso não é regra, não é o que a gente faz cotidianamente, tá? Então, para classificar, a gente se prende na regra, nisso que é o principal. Então, dentro da regra, dentro do principal, a gente ainda se classifica aqui como uma Constituição escrita, codificada, em que pese, né, qual é a observação? A observação é que a existência de tratados internacionais com peso de norma constitucional no Brasil não retira a gente desta classificação, beleza? Bom, professora, e a não escrita é o que então? Bom, a não escrita, vou te dar um exemplo de uma Constituição não escrita, a Constituição da Inglaterra. É considerada não escrita por quê? Não tem, professora, nada assim, nenhum papel para chegar e dizer, olha a Constituição. Não é que não tenha, é que de repente a rainha vai lá, fala alguma coisa, o que ela falou, o que ela decretou é direito fundamental, isso vai ser considerado norma constitucional. A diferença é, vem a Suprema Corte, interpreta um princípio, praticamente cria uma norma, cria um direito, isto vai ser considerado norma constitucional. Ou ninguém nunca decretou nada, decidiu nada, mas existe um costume que está, né, preso ali naquela sociedade desde sempre, e esse costume, por ser um verdadeiro direito fundamental, é considerado norma constitucional. Então, a questão, quando a gente fala em constituições não escritas ou esparsas, é exatamente esta ideia, né, delas se espalharem em vários mecanismos, tá? E não necessariamente estarem todas em um único documento escrito. A questão aqui interessante para você perceber é que estas constituições não escritas, esparsas, elas se espalham não só no espaço, no sentido de não estarem em um único documento, ou mesmo em uma única forma, não é? Pode ser uma decisão, pode ser um costume, pode ser uma lei, mas elas também acabam que se espalham no tempo, tá? Então vamos imaginar, em 1200 e qualquer coisa teve um tratado internacional, eu considerei norma, direito fundamental, então é norma constitucional, beleza. 100 anos depois teve uma decisão da Elizabeth não sei das quantas, foi uma decisão sobre a estrutura do Estado, então a gente considera também uma norma constitucional. Mas não sei quando, e assim vai. Bem aqui uma decisão da Suprema Corte, que também a gente considera norma constitucional. Durante todo esse tempo, um costume veio se enraizando e a gente considera ele também norma constitucional. Olha o que a gente tem. A gente tem uma norma constitucional aqui, uma aqui, uma aqui, uma aqui, uma aqui, se espalhando. Não só ao longo do tempo, mas também em vários documentos. Aqui é um tratado, aqui é um decreto, aqui é uma decisão da Suprema Corte, aqui uma lei, aqui isso, aqui aquilo e o costume. Tá? Então, a ideia do não escrita pode até ser que de fato eu não tenha algo escrito, como num costume, mas eu posso sim ter algo escrito. A questão toda é estar tudo em um único documento, como o que nós temos aqui, com raras exceções, não é? Que foi a observação que eu te fiz.
E aí a gente faz a diferença entre as ditas constituições escritas e as ditas não escritas. Copiou? Associou a informação ao nome da classificação? Lembra? Não perde o lance. Não perde o lance. Bom, pessoal, estamos de volta aqui, mais duas classificaçõezinhas. Bora continuar? Lembra que eu ia te falando sobre aquela última classificaçãozinha lá que eu coloquei para você? Tá lembrado? Não é? Da classificação em que a Constituição se espalha no tempo, mas eu te falei também no espaço, não é? E era exatamente com relação ao espaço que a gente tratava, da hipótese dela ser codificada, escrita ou esparsa em vários documentos, ou mesmo em decisões, costumes. Pois é, esse se espalhar, né, no espaço provoca, né, inevitavelmente, uma coisa acaba que puxa a outra, é isso que eu quero te mostrar já aqui. O que puxa, professora? O que está espalhado em vários documentos traz automaticamente, puxa para vir junto? Bom, se eu estou espalhado em vários documentos, eu acabo me espalhando também no tempo. Então aquela linha que eu desenhei agora há pouco para você de tempo, uma lei de 1200 e alguma coisa, um decreto de 1600, um tratado não sei das quantas, uma decisão. Esse se espalhar no tempo já vai nos remeter a uma outra classificação, e é essa lá, o primeiro aqui, a classificação quanto ao modo de elaboração, né? Como é o modo, o jeito que a norma constitucional vai sendo elaborada. A gente para tudo, para a nossa vida, pega pessoas, não é, com a incumbência de elaborar, de pensar a Constituição. Essas pessoas param tudo que estão fazendo e passam a se dedicar exclusivamente a pensar a norma constitucional, a identificar os valores da sociedade, transformar esses valores em normas, e só saem daqui, né, jogam todo mundo numa sala, tranco, e digo, vocês só saem daqui depois que fizerem a Constituição? É assim que a gente elabora a Constituição? Ou a gente relaxa, vem levando a nossa vida e vai aos poucos, gradativamente, 1.200, 1.300, 1.400, 2.000, um tratado, uma decisão, costumes, né? Ou, né, então repito, ou a gente tranca todo mundo numa sala, joga a chave fora e diz só saem daí quando elaborarem a Constituição, ou a gente vem construindo essa norma constitucional gradativamente ao longo da história dessa sociedade, ao longo da história desse Estado, ao longo da história do povo. E é aí, quanto a esse modo de operar, de elaborar a Constituição, que a gente traz essa classificação, e aí a gente diz que as Constituições podem ser ou dogmática, quanto ao seu modo de elaboração, ou histórica. Dogmática, professora, de dogma, né? Aquela ideia de dogma, de verdades absolutas, valores, tá? Então, o modo de elaboração dogmática é exatamente essa ideia maluca. Claro que não é bem assim como eu te falei, ninguém tranca ninguém numa sala e joga a chave fora e diz só sai daí, sim. Não é bem assim, mas resguardadas as proporções, o propósito que eu quero te explicar vai mais ou menos por aí, sim. As constituições ditas dogmáticas são aquelas que, no momento em que a gente vai elaborar a norma, a gente cria, constrói uma assembleia constituinte, ou seja, elege pessoas com o propósito de pensar a Constituição. Então a pessoa não caiu ali por acaso, a norma não foi pensada por acaso, as pessoas, ao contrário, se reuniram com o propósito de pensar a norma, tá? Observando um dado momento histórico e político de um povo, e aí eu vou lá e crio a Constituição. Então, essa ideia de dogmatismo, enquanto uma elaboração de norma, é a proposta de parar, observar os valores daquela sociedade naquele momento político, né? E eu sou uma comissão, eu faço parte de uma comissão criada para esse fim, e após toda essa observação, a gente transforma esses valores em normas, que vão ser as normas constitucionais. Então, o que marca uma Constituição dogmática? A existência de uma Assembleia Nacional Constituinte criada com um propósito específico de elaborar uma norma constitucional. A ideia dessas normas constitucionais serem pensadas, não é, à luz do que está acontecendo politicamente naquele momento na vida da sociedade. São basicamente
as duas principais características. Por outro lado, ou elas são dogmáticas ou elas são históricas. E é aqui, olha só, a classificação quanto ao modo de elaboração se aproxima e se cruza daquela outra classificação que a gente vinha vendo, que é a classificação quanto à forma. Qual é a forma que eu vou me revestir? Bom, pois bem, a Constituição dita esparsa, não escrita, ela se aproxima em sua ideia, em sua formatação, né, em seu modo, com a Constituição histórica. Acaba que elas se aproximam, a explicação é muito parecida, mas a ideia aqui não é da norma se espalhar no espaço, em vários documentos, mas sim da norma se espalhar no tempo. Olha que maluco, olha o que dá para você raciocinar aí comigo. Toda vez, professora, que eu tiver uma Constituição classificada como esparsa, muito provavelmente ela vai ser histórica também. Bingo! Perfeito! É isso aí, mano, tá pegando a ideia. Não tem como, porque se eu me espalho em vários documentos, é óbvio que eu tô espalhada também no tempo. Ou eu vou parar minha vida, montar uma Assembleia Nacional Constituinte, ficar meses pensando a Constituição para na hora de botar ela para o mundo e dizer, olha, fiz, vou me dar o trabalho de sair espalhando por aí? Claro que não. Se eu fizer ela em um único momento, é óbvio que ela também sairá em um único documento. Então acabam que as classificações elas vão se comunicando, vão se costurando. Uma puxa a outra. Sendo assim, a ideia de um modo de elaboração histórico é basicamente a ideia de que a norma constitucional vem sendo construída gradativamente ao longo da história de um povo. E uma história também não se faz só com leis escritas, não é? A história se faz com costumes, com decisões de juízes, de tribunais, o que, mais uma vez, eu aproximo e encaixo, não é? Esta classificação daquela outra que a gente vinha vendo. Curiosidade à parte, uma observaçãozinha aqui, um bizu para ti. Existe uma expressão que nos remete a essa ideia de costumes ao longo do tempo, ao longo da história, e que essa expressão, vou já escrever aqui para ti, pegar uma canetinha uma cor diferente, pegar aqui a preta, essa expressão é consuetudinária. A ideia de algo que vem sendo construído com base em costumes ao longo do tempo, consuetudinária, tá? E se a professora, se aparecer essa expressão numa prova minha, eu aqui fazendo um concurso, tem chance disso acontecer? Tem chance disso acontecer. Se não tivesse, eu não tava falando pra ti. Se eu tô te falando e tô te escrevendo aqui consuetudinária, é porque tem chance de aparecer. Professora, o que tem essa expressão? Tem que essa expressão, por vezes, é utilizada como sinônimo de histórica. Então, em alguns livros que tu vais ver, o que tu vais achar? Classificação da Constituição. Ela é chamada de histórica ou consuetudinária. Tá? Então, a expressão histórica comumente é utilizada como sinônima de consuetudinária. Mas você também pode achar em alguns outros livros, na hora de estudar, essa mesma expressão consuetudinária como sinônimo de outra expressão. Adivinha qual? Isso mesmo, esparsa ou não escrita. Então haverá livros que você vai pegar para estudar, que você vai ver classificação quanto à forma. Constituições podem ser classificadas ainda como não escritas, também chamadas simplesmente de esparsas, também chamadas simplesmente de consuetudinária. Então olha a conexão que tem entre essa classificação e a outra que eu te falei. É uma conexão tão grande que até há a utilização de uma mesma palavra como sinônimo para as duas. Então guarda essa palavra aí na tua cabeça, no teu coração, consuetudinário, que é algo que pode aparecer numa prova para você, beleza? Bom, próxima classificação, talvez a mais bonita que a gente tem aqui, quanto à origem, né? Qual é a origem? Qual é a tua origem? De onde você veio, quem são teus pais, qual é teu DNA. Só que aqui a gente está falando de Constituição, a origem dela. Quem foi que elaborou esta norma constitucional?
a origem dela, né? Ela veio das mãos, da vontade, dos valores do povo, ou ela veio das mãos, de repente, de um monarca, um ditador, uma única pessoa foi lá, pensou e disse, vou criar aqui a Constituição. De onde veio, hein? De onde veio essa norma? Bom, aí, diante dessa pergunta, a gente traz uma classificação que vem a ser a resposta e que nos dá muitas informações sobre o Estado, a sociedade, o tipo de normas que eu posso encontrar nessa Constituição. E aí a doutrina classifica dentro da origem como promulgada, outorgada, não é? Ou cesarista. Bom, as classificações mais comuns são promulgada ou outorgada, tá? Mas você pode encontrar por aí a cesarista, pode encontrar até uma outra, que é a tal da pactuada, né, que um ou outro doutrinador fala. Bom, mas essas são as principais. Vamos lá. Promulgada é o quê, professora? Dica bacana pra ti, dica de ouro. Tá ali fazendo aquele concurso, tem muita informação já na tua cabeça? Te acalma, te acalma. Tô aqui pra te ajudar, sou tua amiga. Sabe esse pezinho aqui? Pensa que é o mesmo P de povo. Porque esse é o propósito. As constituições ditas promulgadas são aquelas cuja origem está na vontade do povo. Então, são também chamadas, adivinha de quê? Outro nomezinho que você pode achar por aí. São também chamadas de democráticas. Isso mesmo. Então, aquelas constituições que foram criadas, pensadas, não é? Concebidas pelo próprio povo, diretamente ou por meio dos seus representantes, a gente vai dizer que são constituições promulgadas com P de povo, ou também simplesmente de democráticas, porque a democracia é isso, não é? Basicamente, é a vontade do povo que prevalece sobre as demais. As ditas outorgadas é o contrário. São os dois opostos. Ou a Constituição é feita pelo povo, ou a Constituição é feita por quem? Ou é a vontade do povo, ou é a vontade de um pequeno grupo, de uma única pessoa. Qual é o oposto da democracia? É a antidemocracia, é a não democracia, é a ditadura, é a aristocracia. Enfim, a democracia é a ideia de um governo do povo. Qualquer outra forma, qualquer outro regime político vai nos remeter ao governo, não de todos do povo, mas de um, de dois, de três, de um grupo pequeno, de um grupo grande, mas não de todos. Outorgada, portanto, está neste oposto e é a ideia de uma norma constitucional, da Constituição, não é, como um todo, pensada, concebida, não é, posta em prática por uma única pessoa ou por um grupo de pessoas, mas não pelo povo. Então, trata-se aqui na promulgada de uma Constituição democrática. Na outorgada já é uma Constituição que imposta, é uma ditadura, é algo que colocam e que você não quer, mas você é obrigado a cumprir. Há uma imposição de um governo que não é democrático. Beleza? Professora, estamos aqui com os dois extremos. Entendi, bacana, beleza. Onde é que entra a tal da cesarista nisso tudo? Cesarista, também chamada já quero escrever errado. Bonapartista. De César, de Napoleão Bonaparte, tá? A tal cesarista ou bonapartista é aquela Constituição, presta atenção, ela se assemelha à outorgada, tá? Há até quem diga que ela é uma espécie de outorgada, mas ela tá aqui como uma terceira classificação, é melhor a gente entender assim. A cesarista é aquela que nasce da vontade de uma única pessoa ou de um pequeno grupo, enfim, que não é democrática, mas que posteriormente ao seu nascimento, ela passa por uma confirmação, por uma ratificação. Ratificação é uma palavra bonita. Quer dizer o quê, professora? Confirmar. Eu ratifico, eu confirmo.
tá? Não confunda com retifico. Ratificar é confirmar, retificar é corrigir, consertar, ajustar, beleza? Aqui a gente quer falar em confirmação. Então, na cesarista é uma constituição criada das mãos que não são necessariamente as mãos do povo, mas de um pequeno grupo ou de uma única pessoa, mas que posteriormente são ratificadas, são confirmadas pela vontade popular. Isso quase aconteceu com a gente em 1937. Quase. Em 1937, quando foi criada aquela Constituição das mãos do Getúlio Vargas ali, né, o Estado Novo e tudo mais, ele não chegou dizendo, olha, é o seguinte, eu estou dando um golpe de Estado, serei um ditador e vocês todos têm que me obedecer, daqui a Constituição. Não. Ele chegou dizendo, gente, eu sou legal para vocês, há uma ameaça comunista por aí, a gente precisa de uma norma mais rígida, né, para resguardar aqui o nosso país, as estruturas. Pedir para o Congresso Nacional elaborar uma outra Constituição agora vai demorar. E essa demora vai colocar a gente em risco. Então, como eu sou muito legal, eu criei já aqui uma Constituição, que aí já está pronta, beleza, vem da cabeça de uma pessoa só, é mais rápida. Mas, não, eu não quero, não é um golpe de Estado, nada disso. Eu não quero ser antidemocrático, nem nada, né? Papo furado. Mas... prova de que eu estou aqui com meu coração para Deus, querendo ajudar o povo brasileiro, me sacrificando pelo povo brasileiro. Eu vou criar a Constituição, mas a seguir eu vou propor um referendo para a galera vir votar e dizer se concorda ou não com a Constituição que eu criei. E assim, se o povo ratificar, a Constituição permanece. Se o povo disser que não, eu tiro. Essa foi a proposta, né, do Getúlio Vargas, mais ou menos assim. Claro que eu estou aqui pulando mais etapas da história. Eu não teria nenhum historiador, né, revirando aí com a minha fala. Estou aqui só brincando um pouquinho para ver se a gente entende, compreende bem a coisa aqui. Mas resguardadas as proporções, foi mais ou menos isso que aconteceu. A questão é que era tudo treta, velho. Tudo papo furado. Getúlio Vargas colocou a Constituição, prometeu o referendo, só que ele nunca convocou este referendo. Então a Constituição de 1937 tinha tudo para ser uma Constituição cesarista, só que não rolou a ratificação popular. Então ela foi mesmo outorgada, tá? Captou a mensagem? Compreendeu? Pausa para água, vai tomar uma água, eu vou apagar o quadro aqui e a gente vai fechar essa nossa parte de classificação. Bom, deu tempo de tomar tua água? Bora lá, se concentra de novo. Faltam 2 classificaçõezinhas para a gente terminar aqui essa parte. A outra classificação é quanto à extensão. A extensão é pequeno, médio, grande, muito grande. Extensão, comprimento. A gente pensa a Constituição também quanto à sua extensão, professora? Sim, pensa. Eu tenho uma folha de Constituição, ou eu tenho um livro pesado que segura uma porta do vento, que é uma Constituição. O que é que a gente tem? Bom, claro que não é bem pelo peso do livro, a proposta não é essa, mas né, dá pra gente levar mais ou menos para esse lado. Qual é a ideia aqui? A ideia é que ou nós temos constituições classificadas como sintéticas, é algo sintético, é algo enxuto, é algo resumido. Ou nós temos constituições que vão se perder em detalhes, tem muitos artigos, muitas normas, ela vai às minúcias, ou seja, ela é uma constituição analítica. Professora, a nossa Constituição é o quê? Ela é mais curtinha, ela é mais sintética, ela tratou ali tudo num resumão, ou ela é mais pro analítica? Vamos fazer uma comparação? Tem aqui a Constituição brasileira, eu tenho aqui para te mostrar a Constituição americana. A Constituição americana, ora bem, ela tem umas emendazinhas, mas, deixa eu ver quantos artigos são no total para te mostrar, deixa eu ver se eu acho a última página aqui. Artigo 2º, artigo 3º, olha quantos artigos tem a Constituição americana? 7.
Tem umas emendas, um negócio de um complementozinho, umas interpretações, tá dando pra ver daí? São 7 artigos. 7. Decorou? 7. 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7. A brasileira, professora, bom, deixando de lado o ADCT, que é o Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, que é uma partezinha final da Constituição, né? Para dar uns ajustes ali. A Constituição mesmo, só ela ali, o grosso. É o quê? Dá para ler aí? Se não der para ler, procura depois na tua internet. Meu amigo, são 250 artigos. Só o artigo 5º tem 78 incisos. Quem é quem aqui? Quem tu achas que é sintética? A Constituição americana, né? E a brasileira, com 250 artigos. A brasileira, ela diz o quê? É uma democracia, beleza. É uma república, ótimo. Tem a separação dos poderes, show. Tem o executivo, o legislativo e o judiciário, beleza. Olha, o judiciário tem esse órgão, bacana. Ela vai se perdendo aos detalhes. Ela diz que tem judiciário. Ela diz quais são os órgãos do judiciário. Ela diz como é o funcionamento dos órgãos do judiciário. Quando vai falar do STF, por exemplo, que é o Supremo Tribunal Federal, ela não diz existe o STF. Ela diz que tem o STF, qual a função do STF, qual a atribuição do STF, quantos ministros o STF tem que ter, 11. Diz qual a idade que eles têm que ter, no mínimo 35, e vai dar o máximo também, né? 65 anos, né? No mínimo 35, no máximo 65. Que mais que ela diz? Diz o que os caras têm que ter como principal característica, que é o notório, saber jurídico, a reputação ilibada. Quer dizer, a Constituição brasileira, ela vai detalhando. Foi aquela ideia, vamos botar na Constituição só o que é importante? Vamos. Só que a gente foi considerando tanta coisa importante, botando. Bom, isso demonstra pra gente alguma instabilidade, talvez, né? Algumas incertezas. Aqui no Brasil, talvez as coisas não possam ficar tão soltas. Professora, como é que os americanos conseguem ser essa potência mundial, conseguem respeitar os direitos humanos e tal, só com isso de artigo? Bom, calcule comigo. Na nossa Constituição, por exemplo, logo de cara no artigo 1º, a gente coloca como princípio da República Federativa do Brasil a dignidade da pessoa humana. Pensa aí, fecha os olhos, respira fundo. Se eu te prendo, te levo no meio do mato, te torturo, arranco lá unha a unha, pá, né? Te torturo, te esfolo vivo, no final te mato. Eu respeitei a tua dignidade enquanto ser humano? Eu tenho certeza que tá todo mundo aí respondendo, assustado. Claro que não. Beleza, claro que não. Agora, então a nossa Constituição já protege a gente disso tudo, não é? Protege. Bom, tá escrito no artigo 1º que eu tenho que proteger, não é? Que é princípio que fundamenta, que norteia toda a nossa existência, a dignidade da pessoa humana. Agora me diz, no artigo 5º, por que eu tenho que colocar direito à vida, não tortura, não prisão ilegal ou arbitrária? Por quê? Ué, não já tá lá no artigo 1º a dignidade da pessoa humana? Então reparem bem, o que é o Brasil? Se eu não escrevo expressamente no artigo 5º que não pode tortura, eu tenho certeza que ia ter um doido para dizer que dar uma torturadinha aqui não ia ferir nem ofender a dignidade da pessoa humana. Então nós aqui não podemos nos dar ao luxo de só escrever a dignidade da pessoa humana e dizer tchau, fui. Se virem aí só com isso. Eu não posso fazer isso. A gente tem que entrar em detalhes, porque é a nossa realidade, a nossa cultura, foi assim sempre, né? Então todas as características do nosso estado, da nossa sociedade, vão contribuir para essa necessidade de ter uma Constituição mais analítica. As sintéticas, portanto, professora, numa classificaçãozinha, se eu escrever alguma coisa numa prova, vou botar isso aí, o que eu escrevo? O que é, afinal, a sintética? As constituições sintéticas são aquelas que, basicamente, são construídas em torno de princípios. E quando a gente lida com princípios, é isso, basta 1, 2 e acabou. A dignidade da pessoa humana é um princípio. Todo o artigo 5º, de repente, emana dali. Tem como base a dignidade.
A questão é que quando a gente vai para as constituições analíticas, a gente não se baseia apenas em princípios. A gente tem princípios, a gente tem regras, a gente detalha essas regras, a gente vai. Então a sintética se caracteriza basicamente por ser pautada, por ser construída com base em princípios, enquanto que as analíticas são aquelas que vão além dos princípios, são aquelas que têm muitas normas do tipo regras e que detalham, entram em minúcias da norma, tá? Então essa daqui ela é muito mais detalhada e essa daqui ela é muito mais pautada em princípios, tá? E aí dá para ter essa ideia. Se é só princípio, basta meia dúzia, realmente eu vou resolver a vida. Agora, se eu preciso detalhar, aí eu não resolvo a vida com meia dúzia. E isso faz as constituições serem sintéticas ou, né, mais extensas, mais analíticas. Bom, para a gente fechar essa partezinha aqui da classificação, tem esta outra classificaçãozinha quanto a... Lembra, né? Tu tem que te ligar, mano, nas classificações e em que tipo de classificação a gente está falando. Qual é essa nossa última classificação? Como é que eu altero a Constituição? É fácil ou é difícil alterar a Constituição? Porque se for fácil alterar a Constituição, provavelmente ela será alterada com uma frequência muito grande. E alterar muito traz o quê? Instabilidade. Por outro lado, se for muito difícil alterar a Constituição, isso provavelmente vai fazer com que ela seja pouco alterada. E pouco alterada dá a ela estabilidade. Se ligou? Olha aí o nome da nossa classificação. Quanto à alterabilidade, mas também às vezes é chamada de classificação quanto à estabilidade. Tá relacionado? Claro que tá. Acabei de te explicar. É fácil de alterar? Altero muito. Sou instável. É difícil de alterar? Altero pouco. Então eu tenho mais estabilidade. Show? Bora lá. Imutáveis. Eu não altero. Não tem o que pôr aqui. Tá vendo esse izinho aqui? É I de Isabela, mas também é I de negação. Da nossa gramática, o izinho da frente é o que eu não faço. Então as constituições imutáveis são aquelas que não cabe mudança. Não tem mutação. Eu não altero. Então as imutáveis a gente não altera. Simples assim. Professora, qual é o oposto? Qual é o extremo das imutáveis? As flexíveis. Que eu não só altero, como eu altero com uma facilidade muito grande. Não há a menor diferença entre alterar uma lei ordinária, um decreto, uma lei complementar ou alterar a norma constitucional. Eu altero a Constituição como quem altera qualquer leizinha do seu ordenamento, por assim dizer. Então as flexíveis estão no outro extremo. Ou eu não altero, ou eu altero com uma facilidade incrível. Então as constituições classificadas como flexíveis são aquelas que não há dificuldade no processo de alteração. Ou seja, as normas constitucionais são alteradas da mesma forma que qualquer lei ordinária, qualquer lei comum que exista naquele estado, tá? Bom, professora, qual dessas duas é a do Brasil? Nenhuma. A gente não figura nos extremos. A nossa Constituição, na verdade, vou pegar aqui uma outra canetinha, dependendo do doutrinador, dependendo do livro que você pegue para estudar, ou eles vão classificar ela como rígida, ou tem já quem diga, quem trace uma outra classificação. Então a Constituição brasileira ou ela é rígida ou ela é super rígida. É uma das duas. Se liga, nosso lance é a prova da nossa vida. Se você está analisando uma questão e ali o cara que fez a questão está te perguntando qual é a classificação da atual Constituição brasileira de 88. Se nas alternativas vier escrito, ela é imutável, ela é flexível, ela é semiflexível ou ela é super rígida, qual você marca? Você marca super rígida. Se numa prova vier,
A, é imutável. B, rígida. C, flexível. D, semiflexível. Qual você marca? Você marca a rígida. Então, qual dessas duas classificações é a classificação que você vai marcar na tua prova? A prova da tua vida? Bom, depende do que aparecer nas alternativas. Qualquer uma das duas, em princípio, é considerada ok, aceita, como a nossa classificação. Professora, agora me deu uma dúvida. E se eu pegar uma prova e vier a letra A, imutável, na B, flexível, na C, rígida, e na D, super rígida, se vierem as duas na mesma questão, qual eu marco? Bom, se vierem as duas na mesma questão, uma certeza a gente tem. O cara que elaborou a tua prova, ele está se pautando na doutrina mais moderninha, mais atual, que fala da rígida e da super rígida. E para esses caras, é a super rígida a classificação da nossa Constituição. Então, se liga, vou repetir. Qual é a classificação da Constituição de 88? Depende do que aparecer na tua prova. Se aparecer a opção rígida, é a que você marca. Se aparecer a opção super rígida, é a que você marca. Se aparecerem as duas, marque super rígida. Beleza? Bora lá entender quem são elas. As rígidas são aquelas constituições cujo processo de alteração das suas normas é um processo diferente das outras normas que existem. Eu não altero a Constituição como quem altera qualquer lei ordinária. Existe um processo de elaboração e um processo de alteração mais rigoroso. Então a palavra aqui, a rigidez, diz respeito a mais formalismos, diz respeito a rigor no processo de elaboração, no processo de alteração da norma, tá? Vou te dar um exemplo rapidinho aqui. Para a gente alterar ou criar uma lei ordinária no Brasil, uma lei comum, lei especial, a gente tem que ter a maioria simples, a maioria relativa lá no quórum de aprovação final. Maioria simples é a maioria dos presentes. Então imagina, de um total de 81 senadores, que compareceram 60 no dia da votação. Basta, nesse caso, que 31 votem a favor para a gente considerar a lei criada ou alterada. Bom, se apareceram 60, 31 é mais da metade, tá tudo certo. Ou seja, maioria relativa, maioria simples, maioria dos presentes. Mas o processo constitucional brasileiro de elaboração, de alteração de normas constitucionais, né, para a gente criar uma emenda à Constituição, o processo é muito rigoroso, bem mais rigoroso do que de lei complementar ou de lei ordinária. Quer confirmar? Dá uma olhadinha no artigo 60 da Constituição, lá nos seus parágrafos 2º e 3º. Mas eu vou resumir aqui para ti. Se liga. Como é que a gente faz, professora? Primeiro é apresentada uma proposta de emenda à Constituição e ela é encaminhada para a Câmara. Eles vão votar na Câmara dos Deputados em 2 turnos, ou seja, eu voto, aprovei, vota de novo, só para confirmar, para ter certeza que é isso mesmo. Então a gente faz a votação em 2 turnos. Aprovado em 2 turnos na Câmara, aí eu encaminho para o Senado, que vai passar pelo mesmo processo, 2 turnos. Se for uma lei ordinária ou uma lei complementar, passa só uma vez, não 2. Já aumenta daí o rigor. E aí, professora? E aí que o quórum de aprovação, tanto na Câmara quanto no Senado, o quórum que eu tenho que alcançar para considerar que a norma, que a PEC, não é, foi aprovada e que de fato vai virar uma emenda, é de 3/5. 3/5. 3/5 é muito mais da metade, e da metade de todos, não só dos presentes. Ou seja, é muito rigoroso o processo de alteração de uma norma constitucional no Brasil. Muito mais rigoroso do que de qualquer outra lei que a gente tenha aqui no nosso ordenamento jurídico. Então, para alterar uma norma constitucional é bem mais difícil do que alterar qualquer outra norma. Daí a classificação rígida, que são aquelas constituições que possuem um processo de alteração
mais difícil do que das outras normas. Professor, e a superrígida? Bom, a superrígida é a ideia de considerarmos as cláusulas pétreas. É a ideia de ter uma Constituição com um processo de alteração mais rigoroso do que das outras normas. Até aí tudo bem, mesmo conceitinho da rígida. Mas com a diferença de ainda termos um núcleo, né, um grupo de normas lá dentro, considerado mais ainda amarrado de ser alterado, considerado quase que imutável. Então eu tenho um processo de alteração mais rigoroso e ainda tenho um núcleo de normas que não pode ser retirado da Constituição, que não pode ser passível sequer de proposta de emenda tendente a abolir. Portanto, superrígida é uma classificação que foi pensada à luz do que está descrito no parágrafo 4º do artigo 60 da Constituição, que são vedadas, são proibidas as simples propostas de emenda se elas forem tendenciosas a abolir as tais cláusulas pétreas. A forma federativa de Estado, o voto direto, secreto, universal e periódico, a separação dos poderes e os direitos e garantias individuais, tá? Dá uma olhadinha lá no parágrafo 4º depois, aí você vai cair como uma luva essa explicação para você entender o que é a superrígida, tá? Mas, professor, é errado dizer que a nossa Constituição é rígida? Não necessariamente, tá? Tem doutrinador que ainda tem essa classificação aqui mais tradicional. Os mais moderninhos é que trazem essa outra classificação e aí para eles é como se fosse super rígida. Então, fica ligado na tua prova o que vai aparecer. Se não tiver a opção super rígida, vai na fé, marca na rígida que você não vai errar, tá? Professor, e essa semi-rígida aqui? Bom, semi-rígida, também chamada, né, expressão sinônima, tanto faz, ou semi-rígida ou semi-flexível, quer dizer a mesma coisa. É uma espécie de mistura da rígida com a flexível. Tanto que ou eu chamo de semi-rígida ou eu chamo de semi-flexível. Como assim a mistura, professora? Bom, a ideia é que parte desta Constituição tem normas com um processo de alteração mais rigoroso e parte da Constituição tem normas que podem ser alteradas como quem altera qualquer lei ordinária, não há diferença. Nós tivemos uma Constituição classificada como semi-rígida ou semi-flexível, tá? Foi a Constituição, se não me engano, de 1824. O artigo da Constituição, deixa eu só confirmar aqui para vocês. O artigo 178, eu tinha anotado ali a minha colinha. Artigo 178, para quem quiser, gosta aí de dar uma investigada, gosta de olhar a parte histórica da coisa, vai lá ler o artigo 178 da Constituição de 1824. Ele devia te dizer mais ou menos o seguinte: as normas deste capítulo, para serem alteradas, precisam de um processo X, Y, Z, lá, bem mais rigoroso. As outras normas todas podem ser alteradas da mesma forma que uma lei ordinária, tá? Então, parte da Constituição era rígida, parte da Constituição era flexível, e assim nasce esse filho mutante que é, né, a Constituição semi-rígida ou semi-flexível. Beleza, galera? Essa é a classificação das Constituições. Isso pode cair no teu concurso público, na tua prova. Entende? Vou voltar aqui. Olha a dica, não te perde. Relaciona sempre o nome da classificação com a classificação em si, para na hora que resolverem misturar aí as coisas para fazer você cair numa casca de banana, você não errar essa questão e não perder essa questão. Beleza? Até o nosso próximo encontro. Tchau!